Eu prometi para vocês que eu ia trazer os textos. Então vamos lá, eu coloquei aqui na busca da Bíblia Online, coloquei lá profeta, Novo Testamento. Vamos ver quantas pessoas o Novo Testamento está chamando de profeta. 1 Coríntios 14, 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E esse texto está dando instruções com relação à profecia e línguas. E ele fala de profetizar. E aí espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas no presente, em Atos. Ou seja, nós estamos em Atos ainda, né? Aqui está 1 Coríntios, a igreja de Corinto, tá? Ou seja, no período que nós estamos de Atos dos Apóstolos, que não acabou. Entendeu? Então ele chama aqueles que profetizam de profetas. Mas vamos lá. Atos 11, 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Engraçado, né? Tinha profetas em Jerusalém depois de Jesus? Mateus 10, 41. Olha que interessante isso. Jesus disse: mas quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Por que Jesus iria dizer isso se não existem mais profetas, né? Seria inútil Jesus falar isso, né? Se não existe mais profeta. Não teria porquê. Aqui tem Lucas 4, 24, e diz: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Jesus falando de si mesmo, né? Por quê? Você vai negar que também era profeta? Jesus também era profeta, óbvio, né? Não só isso, ele é Senhor, mas não deixa de ser profeta. E Jesus veio depois de João Batista, né? Eu li no outro vídeo para vocês, Atos 15, 32, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, confirmando que Jesus também era profeta. Atos 3, 23, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo, confirmando sobre Jesus também ser chamado profeta. Atos 21, 10, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo. Tá claro que ele era um profeta? Tá escrito, tá? Tá escrito que ele era um profeta. Atos 13, 6 diz assim: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ou seja, quando você vê o alerta sobre falsos profetas, é porque existem os verdadeiros, porque senão não precisaria dizer que existe um falso profeta. Se existe um falso, é porque o verdadeiro também existe. Lembrando que Jesus, sendo chamado profeta, né, cumpre o que foi dito, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E Jesus veio depois de João Batista. E o próprio Jesus disse, né, me é dado todo o poder no céu e na terra. Então, ele deu autoridade, porque ele tem, ok? Ele tem essa autoridade e ele manda o Espírito Santo. E ele mesmo diz, né, eu rogarei o Pai e o Pai vos enviará o Espírito Santo, o Consolador, o outro Consolador, né? Então, o Espírito Santo, quando desce, ele vem dar todo esse respaldo, todo esse poder que estava sobre os profetas, né? Antes, o Espírito Santo vem também dar sobre toda a igreja agora. E é Jesus quem faz isso. É através dele que nós temos isso. E Apocalipse 11, versículo 10, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros,
porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. 2 profetas ainda, né, nos últimos dias atuando. É claro que quando a gente fala dos 2 profetas, ou seja, as 2 testemunhas de Apocalipse, isso já abrange algo maior, porque não são 2 homens somente, né? Nós entendemos que as 2 testemunhas é mais gente, né? O texto é muito mais profundo do que parece. Mas isso já é tema para outro vídeo, tá? Fato é que, desde Atos, da subida de Jesus, e que Jesus dá dons aos homens, ele dá dons também de profetas a alguns, tá? E fala através de sonhos, através de visões. A profecia de Joel 2 vai se cumprir ali no Pentecostes, e o Espírito Santo ainda está aqui. E o Espírito Santo ainda está sobre aqueles que são profetas de Deus. E aí o que acontece? Paulo explica isso. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então, quando alguém profetiza, se eu me considero profeta, eu posso julgar se aquilo é de Deus ou não. Tá certo? Porque existem também os falsos profetas. Bom, é isso, pessoal. A gente vai se falando ainda mais, tem bastante coisa que a gente pode conversar ainda sobre isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.